E aí, pessoal do nono ano, vamos fazer então mais uma aula juntos? Vamos continuar falando sobre Europa. Eu sou Mariane Mardoc e vamos falar hoje sobre as questões ambientais que envolvem o continente europeu. Uma questão ambiental importante que acontece atualmente é a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Vamos entender. A chuva ácida, pessoal, nada mais é do que os poluentes que saem das indústrias, dos carros, dos combustíveis fósseis, utilizados nos meios de transporte, como moto, caminhões. Esses poluentes sobem, vão em direção às nuvens. Eles são formados por dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, gases que reagem com as partículas de água das nuvens e formam o ácido sulfúrico ou ácido nítrico. As reações químicas acontecem na atmosfera e essas nuvens são encharcadas de poluentes e água. Eles são misturados e quando a chuva acontece, ela vem como em forma de chuva ácida. Essa chuva ácida reage, e causa efeitos muito ruins nas florestas, nos rios e no solo. Então, quais são as consequências mais importantes da chuva ácida? Morte dos peixes em rios, alteração química do solo e contaminação da água e etc. Isso são consequências importantes e atingem os seres humanos diretamente. Um outro problema ambiental que a gente pode estar destacando da Europa é a desertificação. Degradação das terras áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultantes de fatores diversos como variação climática e as atividades humanas. Ações humanas que promovem a erosão dos solos e a formação de areia, a redução de biodiversidade dos recursos hídricos e das terras cultiváveis. As principais causas desses problemas é o uso intensivo do solo pela agricultura, desmatamento e pecuária extensiva, o que mais nós temos feito atualmente. Mas olhando para o continente europeu, é uma realidade, porque o uso intensivo do solo é um ponto importante, porque o solo não descansa, não consegue reagir a tanta pressão por causa da agricultura. O desmatamento é um ponto importante também que vai atuar nesse solo negativamente. E a pecuária também é um ponto importante que acaba degradando o solo. Tudo isso vai formar, então, a desertificação desses ambientes. Na foto, você vê o exemplo de um lugar desértico. Destruição da vegetação nativa é um outro problema também do continente europeu. Metade das árvores nativas da Europa está ameaçada de extinção. Esse órgão, que é a UNCN, diz que 58% das espécies de árvores que só existem no continente estão na lista vermelha da organização. A situação se deve principalmente à introdução de espécies invasoras, exploração de madeira e o crescimento urbano. Então, tudo isso vai causar essa destruição da vegetação nativa e, consequentemente, o fim dessa vegetação. Como vocês podem ver na imagem, aí você tem um exemplo de floresta degradada. Ações sustentáveis que têm ajudado a Europa a combater esses problemas ambientais. Atualmente, Oslo, capital da Noruega, tem mais carros elétricos do que qualquer outra cidade do mundo. Até o ano de 2019, a meta era tornar o transporte público gratuito com veículos movidos a biogás e energia elétrica. Até 2025, pretende-se acabar com carros novos movidos a gasolina e diesel. Então, a intenção deles é começar a produzir apenas carros elétricos e acabar com os carros movidos a gasolina e a diesel para diminuir, então, a poluição. A bicicleta é uma alternativa. A cidade das bikes, Copenhague, na Dinamarca, é a cidade do mundo com melhor infraestrutura para facilitar dos ciclistas. Incríveis 62% da população vai de bike para o trabalho ou local de estudo. Na imagem você vê várias pessoas, então, se locomovendo com bicicletas. Aqui a gente tem um gráfico que mostra justamente o uso da energia na Europa. Você tem aí com 35% o petróleo. O petróleo ainda é a matriz elétrica de energia mais utilizada na Europa. E depois você tem o gás natural com 25%, o carvão mineral com 18%, a energia nuclear com 13% e hidroeletricidade com apenas 2%, outras com 7%. Nós podemos observar, então, que o petróleo e o gás natural são, então, as principais fontes de energia da Europa.
o gás e o petróleo. O gás e o petróleo juntos respondem por cerca de 30% da geração de energia na Europa. A exploração e a produção desses recursos energéticos em território europeu ocorrem no Mar do Norte, nas costas da Dinamarca, Escócia, Inglaterra e Noruega. A Noruega é a principal produtora de petróleo, mas não consegue suprir a demanda europeia, obrigando alguns países a importar grandes quantidades desses recursos. Grande parte do gás natural consumido na Europa vem da Rússia. Então, eles acabam comprando da Rússia porque eles não conseguem suprir a necessidade do continente. Vamos então para a nossa atividade da semana que vocês amam, né? Não podem ficar sem, né? Então vamos lá. Primeira questão. Escreva 2 problemas ambientais da Europa e explique cada um. Tá bom? Como a Europa tem buscado a sustentabilidade? Página 83 e aula. Quais as duas fontes de energia mais usadas na Europa? Fale sobre as cidades inteligentes, página 83. Por que a importação de fontes de energia é uma saída para a Europa, página 85. Como vocês podem perceber, eu usei páginas do livro de vocês e eu vou estar colocando essas páginas abaixo da nossa aula, tá bom? Para vocês terem acesso às páginas e vocês vão poder abrir, ler o texto e responder as questões. Não se desesperem. Todas as respostas estão na aula e no livro, que eu vou fornecer depois para vocês. Tá legal? Aqui, uma charge para a gente descontrair. Afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Um grande beijo, pensem nisso e até a próxima.